meu nome é Regiane Nascimento e atualmente eu sirvo como missionária na Igreja Assembleia de Deus Ministério Retorno Triunfal. E hoje, nessa aula, nessa segunda aula, nós iremos falar sobre José, né, o autocontrole dele e a liderança e o chamado ali que ele exerceu. Então, antes de nós darmos continuidade a essa aula, né, eu gostaria que vocês pausassem esse vídeo e iniciassem a leitura ali em Gênesis, capítulo 37, até o versículo 50, para que vocês possam estar familiarizados com o texto que nós vamos usar como base e referência principal. Agora, prosseguindo, eu separei, né, essa aula em 12 tópicos principais. Né? O primeiro deles é a resiliência diante das injustiças. Então, José, ele apresenta, né, características ali resilientes, né, de acordo com as situações que ele passou. Né? Ele passou por situações de injustiça, situações ali em que ele sofreu inveja ali em relação aos seus irmãos. Né? Ele passou também por momentos em que ele se sentiu sozinho, se sentiu ali sem esperanças, né, daquilo que o Senhor tinha dado a ele no início, mas ainda assim ele não desanimou em nenhum momento, ele continuou ali se mostrando forte diante de cada circunstância que se apresentava a ele, tanto, né, quando ele foi vendido pelos seus irmãos, quanto quando ele esteve ali na prisão, né, quando ele foi injustiçado novamente ali por aquela acusação, né, da mulher de Potifar. Ele ainda assim se manteve firme naquele propósito que ele tinha no seu coração desde lá do início, né, quando ele recebeu aqueles sonhos aos 17 anos. Prosseguindo. Então, um líder, né, ele sempre demonstra também resiliência diante das circunstâncias, não importam quão difíceis elas sejam. A segunda característica, né, competência administrativa. Né, nós vemos José ali administrando, né, na casa do seu pai. Né, o seu pai colocou ele para cuidar dos seus irmãos, né, e toda a parte ali das ovelhas, o pastoreio, né, ficava também a cargo dele. Então, os seus irmãos, eles tinham justamente inveja também desse favoritismo do seu pai, por ele ser, apesar dele ser mais novo, né, ser alguém que estava ali a cargo de cuidar, né, dos seus irmãos, de vigiá-los, de acompanhá-los, né, de saber ali a trajetória que eles estavam levando a cada vez que eles saíam para cuidar das ovelhas. E não só isso, mas em várias ocasiões, José sempre foi colocado em posição administrativa. Desde a casa do seu pai, ali passou para a parte administrativa também na casa de Potifar, quando ele foi vendido como escravo, e ainda assim ele demonstrou total capacidade de operar toda aquela estrutura daquela casa, né, cuidar dos servos, né, ali delegar tarefas. Então ele se mostrou um administrador competente, e não só na casa de Potifar também. Quando ele foi jogado na prisão, ele da mesma forma também apresentou essa mesma capacidade, tanto que o carcereiro colocou, né, como administrador de toda aquela prisão. Né? Então, ali ele cuidou de todos aqueles prisioneiros. E depois, quando ele subiu ao governo, novamente, ele se mostrou um administrador totalmente competente. Então, um bom líder também, ele deve, né, buscar se aperfeiçoar nessa área administrativa, porque ele vai precisar, né, exercer essa característica principal. Prosseguindo. Terceira característica é a fidelidade a Deus e aos seus líderes. Então, José, ele sempre tinha ali alguém, né, que era seu superior, né, então, e ele sempre se mostrou, né, fiel ali aos seus superiores, tanto ao seu pai, quanto a Potifar, né, quanto ao carcereiro. Ele sempre buscou obedecer às ordens que eram passadas para ele, e também, né, principalmente a fidelidade a Deus. Então, até quando ele foi tentado, né, ali a postura dele foi que ele não iria trair nem a confiança de Potifar, nem, né, ali seria infiel ao seu propósito ali com Deus. Né? Então, ali ele colocou a sua fidelidade a Deus acima de qualquer coisa. Então, foi por isso que ele, né, venceu aquela tentação. Então, um bom líder também deve se manter firme nos seus propósitos, principalmente com Deus, né? Porque a gente está falando de uma liderança aqui eclesiástica, né? Mas atuando em qualquer outra área da sua vida, seja no trabalho, na área acadêmica, na área da sua família, né? É necessário que você coloque sempre ali Deus como a sua prioridade e não transgrida os mandamentos que ele te deu. Prosseguindo. O quarto tópico é a integridade, né, preservada dele. Ele
Como eu falei antes, né, ele se manteve fiel. E em toda a sua trajetória, né, José se mostra um líder também íntegro. A liderança ativa, né? José, em nenhum momento, ele foge daquelas oportunidades que ele encontra de liderança. Em todo momento ali, toda vez que ele recebe uma posição, um cargo, né, importante, que são ali cargos administrativos, cargos de liderança, ele sempre agarra essas oportunidades e faz ali o seu melhor para poder exercer aquela posição. Desde lá da casa do seu pai, quando o pai o colocou, mesmo ele sendo mais jovem, o colocou ali numa posição de liderança a respeito dos seus irmãos, ele se manteve ali naquela posição, né, mesmo sofrendo ali com a inveja dos seus irmãos, mesmo sofrendo ataques, ele continuou ali firme naquela posição, exercendo aquilo que ele recebeu. E, posteriormente, também na casa de Potifar, da mesma forma. Ele também demonstrou todas aquelas suas habilidades que ele tinha aprendido antes, né, em liderança, e ainda assim se sobressaiu aos servos que estavam ali ao seu redor, né, como ele não ali se conformou, né, com a posição em que ele estava, né, como vendido como escravo, e ele exerceu o seu melhor, e assim ele conseguiu assumir um cargo de liderança também na casa de Potifar, administrando toda a casa de Potifar como mordomo. Então, né, ele sempre aproveitava as oportunidades. Novamente, também no cárcere, da mesma forma, ele também se destacou e, assim, recebeu ali o favoritismo do carcereiro que deixou aquela prisão também à sua responsabilidade. E lá na frente, como governador, da mesma forma, ele também se destacou ali, apresentando, né, se apresentando a Faraó, e assim ele conseguiu, né, aquela posição principal ali como governador. Prosseguindo, humildade também é algo principal aqui no chamado de José, né, na trajetória de José, porque ele, o tempo todo, desde a casa do seu pai, ali, ele tinha sempre alguém que estava acima dele. Seu pai estava acima dele em liderança, e o seu pai ali pediu para que ele cuidasse dos seus irmãos, vigiasse os seus irmãos. Então, ali a gente tem, né, ele tendo alguém acima de si. E, posteriormente, Potifar também estava acima dele, porque era o dono da casa, era o oficial egípcio ali, ele tinha, né, ali colocado aquela posição nas mãos de José como mordomo, mas José deveria prestar ali contas para Potifar. E, posteriormente, o carcereiro também da prisão, né, estava acima dele, que o carcereiro, né, mesmo gostando muito dele, né, favorecendo ele, colocou ele naquele cargo de administração, mas o carcereiro continuava acima dele, então ele tinha que prestar contas ao carcereiro. Posteriormente, a gente tem aqui Faraó, né, chamando ele para aquele cargo de governo, então Faraó colocou ele no segundo lugar de comando, então, colocou ele ali, né, numa posição tão poderosa, tão influente, mas ainda assim Faraó deixou, né, ali bem claro que ele seria o primeiro no comando e José seria o segundo. Então, em todos os cargos que José exerceu, né, por mais qualificado que ele fosse, por mais competente que ele fosse, sempre havia alguém acima dele, sempre havia alguém para o qual ele deveria prestar contas. Então, da mesma forma também, em qualquer local que a gente se encontrar, em qualquer posição que Deus nos colocar, de liderança principalmente, sempre haverá alguém acima de nós, sempre haverá uma hierarquia que deve ser respeitada, obedecida ali e submetida. Então, cada um de nós devemos sempre prestar atenção nessas coisas, porque tem pessoas que querem se tornar líderes justamente para não ter ninguém acima de si, né? Querem se tornar líderes apenas para exercer aquela liderança de qualquer maneira, chefiar os outros, né, sem ali ter a humildade de reconhecer que sempre há alguém acima de você, alguém mais poderoso, alguém mais influente, alguém, né, ali acima daquele cargo que você está exercendo. Então, um bom líder, ele precisa saber e reconhecer que ele deve ser humilde o tempo todo, entendendo que ele também está inserido numa hierarquia. Ele não está fora dessa hierarquia, então ele precisa obedecer. O próximo tópico é uma entrega acima da média. José também apresenta uma entrega acima da média. Ele não entrega apenas aquilo que estão esperando dele. Ele poderia muito bem ter sido um filho comum, né? Um filho ali qualquer, apenas um filho, né, bom, né, ali na média, como qualquer outro filho de Jacó.
mas ele apresentou ali um comportamento melhor. E nesse comportamento melhor, o seu pai viu nele capacidade suficiente para colocá-lo acima dos seus irmãos, ali colocar ele naquela posição de liderança entre os seus irmãos, mesmo ele sendo mais novo de todos eles. Então, ali ele entregou mais. E na casa de Potifar, da mesma forma, ele poderia ser como qualquer outro escravo, como qualquer outro servo, mas ainda assim ele apresentou excelência em tudo que ele fazia, tanto que Potifar viu aquelas características nele, né, várias características de liderança, e o colocou como mordomo da sua casa, administrando todos os seus bens. Então, Potifar, né, nem precisava se preocupar com mais nada em relação à sua casa, apenas a sua refeição que ele comia, né, e todo o resto ficava a cargo de José. Então, ele entregou mais do que era esperado dele. E também, né, no cárcere, ele apresentou novamente um comportamento melhor, né, do que os outros presos. Ele poderia ter se comportado como qualquer outro prisioneiro, poderia ter se vitimizado, poderia ter se lamentado, né, ali, ou ficado apenas na dele, né, sem querer conversa com ninguém, mas ainda assim ele apresentou um comportamento melhor. E por ele apresentar esse comportamento melhor, essa capacidade ali de assumir responsabilidades, de tomar iniciativa, de ser proativo, ele foi colocado também numa posição de liderança ainda no cárcere. E, posteriormente também, Faraó tinha chamado José para apenas uma função, que era interpretar os sonhos que ele tinha tido. Mas José não só interpretou os sonhos de Faraó, mas também agarrou aquela oportunidade, apresentando ainda mais do que era esperado dele, que foi um plano perfeito ali, estratégico, né, e prático para salvar toda a nação do Egito. Quando a gente entrega um resultado acima da média, acima do que nos é esperado, a gente consegue também alcançar níveis também ali surpreendentes, né? E Deus, claro, vai nos abençoando para cada vez mais a gente conseguir atingir o propósito que ele tem desenhado para nós. Prosseguindo. Agora, outra característica, né, que é a característica 8, foi a gestão estratégica de recursos. Então, o tempo todo, José se apresenta como um excelente gestor de recursos. Se ele não tivesse feito dessa maneira, obviamente, ele não teria subido ao cargo de governador. E quando assumiu esse cargo de governador, ele ali gerou perfeitamente todos aqueles recursos durante aqueles 7 anos de abundância. E essa gestão foi tão boa, né, que ele guardou ali 1/5 de cada uma das colheitas. Ele, assim, conseguiu juntar recursos suficientes para poder sobreviver aos 7 anos de fome que se seguiram. José foi um administrador tão bom, um gerenciador de recursos tão bom, que, além dele conseguir aumentar os recursos, aumentar a riqueza de Faraó, né, ali vendendo o alimento não só para os egípcios, mas também para as nações vizinhas, né, que vinham até o Egito, né, tentando fugir da fome, que ele também juntou, conseguiu acumular todas essas riquezas. E no ponto em que os egípcios não tinham mais com que pagar, né, dinheiro ali para pagar aquele alimento, por aquele alimento, ele conseguiu ali trocar aquele alimento que ele tinha pelas propriedades dos egípcios. E não só pelas propriedades, pelos bens ali materiais, como também pelos rebanhos, pelos animais, né, dos egípcios. E quando chegou a um ponto em que os egípcios também não tinham como dar nenhum bem em troca daquele alimento, José também comprou a própria liberdade dos egípcios. Inclusive, ali os egípcios se ofereceram de bom grado para serem também ali servos de Faraó em troca daquele alimento, né? E ali eles iriam depois passar a plantar ali nas terras que já agora foram compradas por Faraó. Então foi assim que aconteceu. É dito na Bíblia que José conseguiu comprar todas as terras do Egito, né, e todos os egípcios para Faraó. Então, não só ele atingiu o objetivo que era salvar o Egito da fome, mas também aumentou grandemente, né, toda a quantidade de recursos do Egito. Então, não só salvou também os egípcios, mas também todas as nações que vinham até ele. Então, essa gestão estratégica que ele tinha, né, é realmente impressionante. Então, todo bom líder precisa também ter uma boa gestão estratégica, não só de pessoas, não só ali na questão dos recursos humanos, mas também recursos ali materiais de todos os tipos. O próximo tópico é a inteligência emocional. José
apresentou em todo momento inteligência emocional, né? Em toda a sua trajetória, ele não ali se deixava abater, né? E ali não se desmoronava por qualquer coisa, né? Não se deixava levar por qualquer coisa. Ele não se deixava ali levar pelo que as pessoas diziam dele, né? Pelas acusações, né? Pelas circunstâncias em que ele se encontrava. Ele sempre se manteve, né, uma pessoa com emoções, né, seguras, sabendo, né, quem ele realmente era. Então, a gestão das emoções, a inteligência emocional é imprescindível para um bom líder. Todo bom líder precisa, né, aprender a gerir as suas emoções adequadamente. E é claro que tem pessoas que precisam também de uma ajuda ali profissional, né, para aprender a gerir essas emoções. Então, todas as possibilidades que nós tivermos ali ao nosso alcance precisam ser feitas, né, que é para aumentar essa nossa inteligência emocional, para que a gente consiga lidar com todas as circunstâncias, por mais difíceis que elas sejam. A capacidade de perdoar. Todo bom líder precisa aprender a perdoar. Então foram 13 anos de luta, 13 anos de dor, 13 anos de dificuldade. Mas antes mesmo dessa trajetória se iniciar, ali aos seus 17 anos, o Senhor deu a ele sonhos. E nesses sonhos ficava claro que o Senhor, ele era com José. Ele ficava claro que o Senhor tinha chamado José para uma posição de liderança, para uma posição de governo. Quando o Senhor deu aqueles sonhos, até os seus irmãos, até ali o seu pai, percebeu que ele tinha esse chamado para a liderança. Mas aí a Bíblia fala que Jacó guardou isso, né, esses sonhos consigo mesmo. E ali, no momento em que José é lançado no poço, a Bíblia fala que os seus irmãos disseram: vamos ver, né, onde vão parar esses seus sonhos. Então ali, eles tentaram apagar essa identidade, né, de liderança de José, justamente, né, pelo medo daquilo se concretizar, por medo daqueles sonhos se tornarem realidade e realmente José ali apresentar uma liderança sobre eles, né, o que era inadmissível, né, segundo ali a cultura daquela época. Então José, ele teve a sua identidade preservada, porque o Senhor desde o início deu a ele essa identidade de liderança, essa marca, esse chamado de liderança, né, e ali o Senhor manteve esse chamado, essa identidade preservada ao longo de sua trajetória. Tanto que a gente tem também várias situações que acontecem com José, né, onde ele tem as suas vestes constantemente arrancadas, ali rasgadas, sujas, né, roubadas, trocadas. E essas trocas de vestes que acontecem em José são uma tentativa do inimigo de ofuscar a sua liderança, ofuscar o seu chamado. Quando José perde ali, na verdade, quando ele recebe, né, aquela túnica do seu pai, aquela túnica de mangas longas e coloridas, né, bonitas ali, que deixavam claro, né, que ele era o favorito de Jacó. Então, quando ele recebe isso, recebe essa túnica, se torna um alvo mais fácil de inveja pelos seus irmãos. E após isso, o que acontece? Ele tem essas vestes arrancadas dele e rasgadas, sujas de sangue, para tentar, né, ofuscar esse papel dele como favorito, essa identidade que ele tinha como um líder já chamado pelo próprio Deus. E lá na frente a gente tem também a esposa de Potifar também arrancando essas vestes de José. Então, novamente, uma tentativa de arrancar essa identidade dele. Ele estava num cargo de liderança e, de repente, ali a esposa de Potifar tentando ele, né, e ele não cedeu essa tentação. Ali a gente tem novamente essa pessoa arrancando ali as vestes de José. Então, novamente, uma nova tentativa de arrancar essa identidade que Deus tinha dado a ele desde o início. E lá na frente, a gente tem também José, novamente na prisão, só que com uma outra veste ali de preso, de prisioneiro, e essa veste é trocada por uma outra veste para ele se apresentar a Faraó. E quando ele se apresenta a Faraó com essa nova veste, também não era uma veste que ali pertencia a ele realmente. Né? Era uma veste ali que apenas colocaram ele para apresentar ele a Faraó, ainda não era a identidade verdadeira dele. E a gente tem no final também o Faraó colocando nele uma vestimenta de linho fino. E é ali que ele recebe aquela veste de linho fino
né? E ele assume aquela posição de governo, que era a posição que Deus tinha para ele desde o início, desde os seus 17 anos, quando o Senhor mostrou para ele, deu a ele aqueles sonhos. Ele recebe agora essa veste de linho fino, confirmando aquela identidade que o Senhor já tinha dado a ele, que já era dele, que ele manteve preservada, apesar de todas aquelas trocas de identidade que ocorreram ao longo do seu percurso nesses 13 anos que ele passou por todas essas lutas. Então, José ele não se deixou abalar e ele manteve a sua identidade preservada, né, sabendo que o Senhor tinha chamado ele para um grande posto, para uma grande posição. E ele não fugiu dessa posição, mas assumiu no momento certo. E para encerrar, nós temos um aumento de capacidade. Quando a gente vê a situação de José, a gente ele procura comparar as situações que ele passou. Nessas situações, em cada situação que ele passou, a gente tem um aumento de capacidade. José, primeiro, começa, né, aos 17 anos, cuidando ali de 10 irmãos, 10 pessoas. E ele cuidando dessas 10 pessoas, ali a gente tem uma capacidade. Ele cuidando de 10 pessoas. E depois a gente vê a situação como aumentou ali a capacidade dele, passando para uma casa. Uma casa tem dezenas de pessoas ali, uma casa de um oficial egípcio, então, né, importante, tinha dezenas de pessoas ali, servos, que estavam sob seu comando. Então, de 10 ele passou para cuidar de várias, né, dezenas de pessoas. E na prisão, novamente, nós temos também um outro aumento de capacidade ocorrendo quando ele provavelmente tinha que cuidar de centenas de pessoas ali, de prisioneiros que estavam naquela prisão. E quando ele assume o posto de governo, né, do Egito, ele está cuidando de milhares de pessoas, né, que tinham naquele país. Então, a gente percebe claramente como se fosse uma escada, né, um aumento de capacidade ali de José. E nesse aumento de capacidade, né, ele ocorre ao longo de vários processos. Cada processo que José passou foi um aumento de capacidade. Então, nós temos também, eu gostaria até de que vocês pesquisem também, né, um processo que é o processo da criação de vidro, da criação de jarras de vidro, de vasos de vidro, porque foi algo que me chamou a atenção. E quando eu pensei quando eu estava estudando essa palavra, me veio justamente isso, esse aumento de capacidade que ocorre justamente no processo da fabricação de jarras, de vasos de vidro, de garrafas de vidro. Como ela ocorre? Né? Primeiro, a gente sabe que a areia, né, a partir do aquecimento da areia, ali em torno de 1000 graus, essa areia ela se torna ali, né, mais líquida, né? Ali, e nessa nova forma, ela é colocada num tubo de metal, na ponta de um tubo de metal, e ela é trabalhada, ela fica como uma forma como se fosse circular naquela ponta daquele tubo de metal, e esse tubo de metal ele recebe, né, no processo ali artesanal da criação dessas peças de vidro, ele recebe o sopro artesanal daquele artesão que está criando aquela peça, através daquele cano, né, aquele sopro, né, dado, e aquela bola de vidro que estava se formando na ponta daquele metal, ela começa a abrir, começa a se expandir. E quando ela começa a se expandir, ela aumenta a sua capacidade. Então, no início, se era algo que conseguia comportar apenas, por exemplo, 300 ml de líquido, agora pode ser algo que, ao se expandir, comporta, né, por exemplo, 1 litro de líquido. Então, é isso que diferencia um copo de uma jarra, um copo de uma garrafa. Então, cada processo que nós passamos, né, são dolorosos, né, são processos que ali parece até que o Senhor está ali expandindo realmente, né, nós mesmos, e é isso justamente que está acontecendo. Cada processo que nós passamos é um aumento de capacidade. Se está doendo, se está ali gerando desconforto em você, é porque o Senhor está te aquecendo. Ele está te aquecendo e está aumentando, expandindo a sua capacidade para que você consiga ir mais longe, alcançar mais longe do que aquilo que você alcançava no início. Por fim, esteja atento ao chamado do Pai. O Pai, ele chamou José, enviou José. Jacó enviou José ali no versículo de Gênesis, capítulo 37, né, no versículo 13, a gente tem Jacó enviando José para ir até seus irmãos, para que esses irmãos ali sejam, né, observados por ele, para que sejam ali geridos por ele. E
Nós temos também na Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 18, também Jessé chamando Davi, né, dando a ele ali o alimento, enviando Davi para poder ali cuidar dos seus irmãos, alimentar seus irmãos. E o que acontece nesses dois processos, quando a gente compara? José, nós sabemos que ele é maltratado, ele é jogado no poço, ele é vendido pelos seus irmãos. E posteriormente também, ali na situação de Davi, o que ocorre? Davi também, ele, ao encontrar com aquela situação, ele viu o povo de Israel todo sendo ali insultado por Golias. E ele toma uma atitude. Então, são dois processos principais acontecendo nessas duas situações, em que essas duas pessoas, esses dois personagens bíblicos têm situações complicadas para lidar. E ambos foram enviados pelo pai deles. Então imagina a situação de Jacó. Se Jacó, ali depois do que ocorreu, né, Jacó pode ter pensado ali realmente que seu filho morreu, porque ele recebeu aquela túnica rasgada, ensanguentada, então ele deve ter ficado com aquele peso, com aquela culpa no seu coração. Poxa, eu enviei meu filho para essa situação e olha o que aconteceu, se eu soubesse eu não tinha enviado ele. Então, ali imagino que foi uma situação difícil para ele, mas o que eu quero focar aqui é que o pai de Davi e o pai de José enviaram eles para essa situação. E quem é o nosso pai? Quem é que nos envia, né, para nós passarmos também, não só por dificuldades, mas para enfrentarmos situações ali e também sermos bem-sucedidos no final? É o nosso Pai Celestial. E esse Pai Celestial nos envia no momento certo, na hora certa. Então, se você sente que você foi chamado para liderar, não fique ali ansioso por isso. Procure se aperfeiçoar, procure estudar, procure aprender com os outros, procure se preparar para esse chamado, porque na hora certa, no momento certo, quem vai te enviar é o seu Pai, é o nosso Pai Celestial. Então, vou encerrar por aqui, né, e obrigada a todos, né, e até a próxima.